dia, pessoal! E aí, tudo bem? Hoje é sexta-feira e nessa sexta-feira nós vamos ter a nossa aula de português e de ciências. Vamos estar começando com a aula de ciências. Hoje nós vamos estar estudando um assunto muito bom, muito tranquilo, que são as células. Mas antes de iniciarmos nesse assunto, eu gostaria só de dizer para vocês que aos sábados agora nós vamos ter aula. É uma aula apenas de uma pequena revisão que nós vamos estar dando sobre um assunto ou dois que foram estudados durante a semana. Então, tia, por que essas aulas no sábado? Porque logo quando surgiu a pandemia, então houve uns dias que houve uma paralisação. Então, nós temos aí um total de 13 dias para repor. E essa reposição, ela vai ser feita no sábado. Então, no sábado, você não vai estar vendo nenhum assunto novo. No sábado, você vai ter uma pequena revisão de um ou dois assuntos que você viu durante a semana, né? Juntamente aí com uma atividade para você fazer. E aí, mais uma vez, eu volto a lembrar que as revisões que serão dadas, elas vão ser em cima dos assuntos que foram trabalhados durante a semana. E aí, pessoal, lembrando que as avaliações e a frequência, ela vai ser em cima de quê? Ela vai ser em cima das suas postagens. Então, a sua atividade que você postou durante a semana, ela consta que você assistiu aula e também é uma maneira de avaliar. Aí a gente diz assim, não vai ter mais aqueles trabalhos para serem avaliados? Não. Primeiro, o último trabalho que nós tivemos para avaliação, não foi? Que foi o trabalho de história. Então, o que aconteceu? Muitos e muitos alunos colocou um livro na cara e fez uma leitura. Então, nós entendemos que se o aluno ele assiste a aula e ele vai fazer a sua atividade, a questão da aprendizagem dele vai ser muito maior do que eu marcar um dia para fazer trabalho e o aluno não estudar para apresentar esse trabalho, apenas faz uma leitura na frente. Então, que avaliação eu estou fazendo num trabalho desse? Então, a partir de agora, você vai ser avaliado pelas suas atividades. Lembrando que, se você não posta as suas atividades em dia, se você posta as suas atividades, mas posta as suas atividades atrasadas, então é claro que você também vai perder ponto por isso, né? Então, você perde ponto. Então, tem que, a partir de agora, ter todo um cuidado nessa quarta unidade com as suas postagens, porque elas vão ser atribuídas as suas notas, tá certo, pessoal? Então, minha gente, vamos estudar hoje sobre a célula. E aí, quando a gente fala em célula, eu queria que você tivesse aí com seu livro, na página 68, e você pudesse ir acompanhando comigo a questão das figurinhas, onde vai mostrando a imagem das células, tá? Veja bem, o nosso corpo e o corpo da maioria dos seres, ele é formado por milhões de células. Essas células, elas são muito pequenininhas, de tal forma que elas não podem ser vistas a olho nu. E o que é ser vista a olho nu? Ela não é uma coisa que você pode colocar na palma da sua mão, certo? Não pode colocar na palma da sua mão e ali você poder ver a célula. A célula ela só pode ser vista através de um aparelho chamado de microscópio, né? Através de um aparelho chamado de microscópio. Então, o nosso corpo, ele não é formado apenas por uma nem duas células. Ele é formado por milhões de células.
E aí, gente, a gente vai ver que existe, por exemplo, dois tipos de células. Os seres vivos, eles podem ser formados por uma única célula, certo? Aos seres vivos, que é o caso da ameba e das bactérias, que eles têm a formação de uma única célula, eles são chamados de unicelulares. Por que são chamados de unicelulares? Porque a composição deles, a formação deles é de uma única célula. Então, quando um ser é formado de uma única célula, ele recebe o nome de quê? De unicelulares. Por quê? Porque a sua formação é de uma única célula. E quais são esses seres? Nós podemos pensar na ameba. E o que é ameba? Gente, a ameba é aquilo que a gente chama de uma lombriga, né? Quem lembra aí que alguém diz assim, tem que tomar remédio para verme, né? As crianças, porque o bucho fica bem grandão, né? Então fica lá aqueles bichinhos dentro. Existe um deles que se chama ameba. Então a ameba, ela é formada por uma única célula e ela é chamada de unicelular. Existem os outros seres que são formados, não é? Por várias células, que é o caso do ser humano, dos animais, não é? Quando você pensa no boi, na vaca, na zebra, no leão e outros, então eles não são formados apenas de uma única célula, eles são formados de várias células. A esses a gente dá o nome de unicelulares. Unicelulares, por quê? Porque eles possuem milhões de células no seu corpo, não é? Então, quando você pensa em animais, em plantas, eu vou me lembrar que eles são o quê? Pluricelulares, os animais e as plantas. Pluricelulares. Por quê? Porque eles têm várias células. Então, não vamos esquecer isso aqui. Quando é formado de uma única célula, é chamado de quê? Ele é chamado de unicelulares. Quando ele é formado de várias células, os animais e as plantas, ele é o quê? Pluricelulares. Aí, gente, veja bem, existe também a chamada célula eucariótica. Olha ela aqui, tá vendo? As células eucarióticas, porque as células elas podem ser diferentes umas das outras. Não necessariamente existe um único tipo de célula. Olha aí no seu livro a imagem dessa célula eucariótica, que ela é uma célula o quê? Redondinha, não é? Ela é uma célula redondinha. Então, essa célula aqui, elas são encontradas as eucarióticas onde? Nos animais e nos vegetais, não é isso? E existe a célula compridinha, olha ela aí, a imagem dela aí no seu livro, que ela é chamada de procariótica. É um nome complicado, mas é esse mesmo, viu, minha gente? Então, esse tipo de célula, ela é encontrado onde? Nas bactérias. Então, as células podem ser diferentes. Tem as células eucarióticas, que são células encontradas em animais e vegetais, e elas são como? Elas têm um formato redondo. Existem as células que são procarióticas, procariótica, e ela tem o que? Um formato como? Olha aí, ela é quadradinha e ela tem o que? Como se fosse um rabinho, não é isso? Onde são encontradas essas células? São as chamadas células do tipo de bactérias, não é isso? Então, existem esses dois tipos de células aqui. Gente, eu queria dizer para vocês que as células eucarióticas são também maiores que as células procarióticas, ou seja, esse tipo de célula aqui, eucarióticas, que é a célula redonda, ela é uma célula maior do que a procariótica, certo? Minha língua embola nesse nome.
elas são maiores. E geralmente as células, elas são formadas de 3 partes, pessoal. E eu trouxe aqui um exemplo para que você possa entender. Por exemplo, eu trouxe aqui um ovo, certo? Eu trouxe um ovo. Por quê? Olha aí na página 69. Na página 69, ele mostra uma célula abertinha, mostrando que essa célula, ela tem uma divisão de 3 partes, certo? Então, vamos ver quais são essas partes. Elas são o núcleo, a membrana plasmática e a citoplasma. Então, a célula, vamos fazer de conta que essa aqui é a célula redondinha. Como é o nome dela? A célula eucariótica, certo? E ela, nós vamos representar por um ovo. Ela é formada em 3 partes. Quais são elas? Núcleo, né? Membrana plasmática e o que mais? E citoplasma. Então, veja só, pessoal. A membrana plasmática é aquela que envolve a célula. É como se a gente dissesse que é a parte protetora da célula. Por exemplo, quando você tem o ovo, você não tem a casca, não é isso? E a casca, ela faz o que com o ovo? Ela protege o ovo, não é isso? Protege a clara e a gema. Então, vamos pensar que esse ovo, ele é a célula eucariótica. Então, a casca, eu vou chamar ela de membrana plasmática. Por quê? Porque ela é a parte que protege a célula, né? Então, ela é isso aqui, ó. Ela protege a célula. Então, essa casca aqui, ela serve como uma boa representação de quem? Ela serve como uma boa representação da membrana plasmática. Por quê? Porque ela protege a célula. Aí, quando abre a célula, depois que tira essa membrana, aparece, ó, olha aqui que você vai ver. Aparece 2 partes, veja só. Aparece o citoplasma, que é essa parte aqui, ó, essa parte branca, que nele existe o quê? Substâncias necessárias para a sobrevivência da célula. Então, aquela casca, a gente chamou ela de quê? A gente chamou ela de membrana plasmática porque protege a célula. Aí, quando se abre a célula, tem essa parte aqui que é o citoplasma. Aqui nesse citoplasma, existe um armazenamento de substâncias que são necessárias para que a célula sobreviva, certo? Essa parte aqui. E aí, na célula, essa parte ela é chamada de gelatinosa, tá certo? Gelatinosa. E existe o núcleo, que é a parte responsável pela reprodução da célula. Aí, bem dentro da célula, né, existe o quê? O núcleo. E esse núcleo, ele é responsável pelo quê? Ele é responsável para que a célula se reproduza, dê origem a outras células. Então, quais são as 3 partes da célula? Vamos dizer, membrana plasmática, que é a parte que protege a célula. Temos o citoplasma, não é? Que é onde tem as substâncias necessárias para a sobrevivência da célula. E temos o núcleo. E esse núcleo é o quê? É a parte responsável pela reprodução da célula, para que a célula se reproduza. Então, essa aqui são as partes da célula. Uma outra coisa importante é que nas células, gente, existe os chamados DNA. Todo mundo aqui já ouviu falar de quê? Do DNA, não é isso? Todos nós já ouvimos falar do DNA. Esse DNA, não é? Ele é o quê? Ele é o núcleo da célula e ele é responsável pela transmissão de características, digamos assim, hereditárias que vão de um ser humano para o outro. Digamos assim, quando uma mulher engravida, ela tem no seu DNA o seu filho, né, que está ali,
gerado, existe 50% do seu DNA é do pai, 50% do DNA é da mãe. Então, essa criança vai ter algumas coisas que vão ser muito parecidas com o pai e vai ter muitas coisas que vão ser parecidas com a mãe. Digamos que fisicamente a criança pode ter 50% do pai, é muito parecido fisicamente com o pai, mas já o temperamento, a maneira de ser, os outros já é da mãe, não é isso? Então, esse DNA é responsável pela questão hereditária que a criança recebe do pai e da mãe, né? Uma outra coisa que existe no nosso corpo, outras células, por exemplo, nós temos aqui outros tipos de célula. Temos os chamados glóbulos vermelhos. Olha aí a gravura dele, a figura dele. Os glóbulos vermelhos são células existentes no sangue e eles são responsáveis pelo transporte do oxigênio para as outras células. Então, o glóbulo vermelho, ou chamado hemácias, não é, que a gente conhece mais como glóbulos vermelhos, ele está onde? Essas células estão onde? Essas células, elas estão no sangue. E ela é responsável por levar o quê? Oxigênio para as outras células. Então, a isso nós chamamos de glóbulos vermelhos. Existem os chamados glóbulos brancos, que também são outras células. E elas são, gente, responsáveis. A tarefa delas é o quê? É proteger o nosso organismo de infecções, de bactérias. Então, quando entra alguma bactéria dentro do nosso corpo, os glóbulos vermelhos, né? Ou seja, você, digamos assim, alguém está com uma infecção na garganta. Então, no momento que na sua garganta tem aquela infecção, os glóbulos vermelhos têm a função de ir lá e defender o seu organismo daquela infecção, daquelas bactérias que estão ali, certo? E as células nervosas ou neurônios, eles são células que são responsáveis por aquilo que nós sentimos. Por exemplo, quando você sente cheiro, ali está sendo ativadas as células o quê? Nervosas, os neurônios. Quando você sente dor, quando você sente fome, quando você sente sede, as células nervosas ou os neurônios, eles são ativados. Tá certo, pessoal? Então, essa aqui é a nossa aula sobre as células. Vou pedir para você para fazer a sua atividade e a sua atividade que está na página 70 e 71. Sábado, nós voltamos a fazer uma revisão desse assunto, página 70 e 71, ok? Então, essa é a nossa aula de ciências. Na nossa aula de português hoje, nós vamos continuar vendo mais um pouco dos verbos, né? Estamos estudando verbos. Então, na aula passada, nós vimos algumas coisas sobre verbos. Hoje, nós não vamos pegar a última parte toda, porque queremos dividir para que você não tenha dificuldade em outros assuntos que vão vir, que estão relacionados a verbo. Então, esse primeiro momento é um momento importante que seja mastigado para que você possa, então, aprender verbo, que é um assunto tão importante, de maneira devagar, mas de uma maneira que esse assunto vá ficando na sua mente. Então, hoje nós vamos ver uma segunda parte do assunto de verbos, mas esse assunto nós vamos estar vendo lá no quadro, tá bom? Então, vamos lá para o quadro. Pessoal, na nossa aula de português, nós ainda estaremos na continuação de verbos. E aí, nós vamos ver alguns tempos do verbo. Veja bem, nós temos o verbo em 3 tempos. Quais são esses tempos do verbo? Nós temos ele no presente, no pretérito ou passado, né, como queira chamar, e no futuro, certo? São 3 tempos. Vamos só lembrar, presente, o que acontece agora.
Pretérito, aquilo que já aconteceu. Futuro, aquilo que ainda vai acontecer. E aí, nós vamos estudar esses verbos no modo indicativo. Veja bem, vamos ver depois no modo subjuntivo. Mas hoje, nós vamos só ver no modo indicativo para não misturar muito, porque esse assunto, ele é um assunto que requer calma para pegar ele bem. Então, veja bem, no modo indicativo, o presente é o que acontece no momento que fala. Esse aqui todo mundo sabe, né? Ó, eu estudo português. É uma coisa que está acontecendo quando? No momento que estou falando. Quando alguém diz eu estudo português, você já está entendendo que naquele momento ela está estudando, né? Eu como macarronada. Então, é naquele momento. Então, presente do indicativo acontece no momento em que se fala. Aí vem o pretérito, porque nós temos o quê? Presente, pretérito. O pretérito, ele se divide, gente, aqui em três. Pretérito perfeito, pretérito imperfeito e temos o pretérito mais que perfeito, não é? Ou seja, ações que acontecem no passado, não é? E veja só como a gente trabalha ela. No pretérito perfeito, eu digo assim, ação concluída. Ou seja, pretérito perfeito é uma ação que foi concluída. Quando eu digo Joana acabou de limpar a casa. Por que eu digo que é uma ação concluída, o pretérito perfeito? Porque, veja esse exemplo, Joana acabou de limpar a casa. Ela não concluiu a ação que ela estava fazendo. Quando eu digo aqui, ó, acabou de limpar a casa, eu estou dizendo que aquela ação que ela praticou é uma ação que foi concluída. E é muito interessante, pessoal, que o verbo, certo? O verbo no pretérito perfeito, ele sempre tem uma terminação com ou, né? A maioria dos verbos, eles têm uma terminação com ou. Joana acabou de limpar a casa. Joana, digamos assim, trabalhou na limpeza do salão. Então, o pretérito perfeito, ele sempre vem com uma terminação ou, né? Na maioria dos casos, ele tem essa terminação com o ou. Então, ação concluída, algo que ele começou e finalizou. A esse verbo, eu dou o nome de quê? De pretérito perfeito. O pretérito imperfeito, gente, é uma ação que não foi concluída. Ó, eu comecei, mas eu não terminei. Por isso que eu chamo ele de quê? De imperfeito, porque o perfeito é concluído. O imperfeito é aquilo que eu não concluí. Olha, ela sempre encontrava desculpas para justificar, para se justificar. Ou seja, a ação não foi concluída, ela sempre encontrava. E um segredo aqui é que os verbos no imperfeito, ele geralmente tem essa terminação no vá. Ela sempre encontrava desculpas para se justificar, ou seja, ação não concluída. Quando eu digo assim, ele trabalhava sempre pela manhã. Então, existe alguns verbos que quando eu vejo a terminação vá, eu vou lembrar sempre do pretérito imperfeito. O outro que nós temos aqui é o pretérito mais que perfeito. O pretérito mais do que perfeito, você vai reconhecer ele porque ele tem sempre a terminação, certo? Ele tem sempre a terminação no ra, acabara. Ela acabara de fazer o almoço. Ele brincara com o avião.
Então, o verbo no pretérito mais do que perfeito, você vai lembrar sempre dessa terminação no ra. Toda terminação que está lá no passado, que termina no ra, você vai lembrar que ela se chama de pretérito mais que perfeito. Esse pretérito mais que perfeito é uma ação, certo? É uma ação, não é? Que ocorre em relação a outra ação que foi feita no passado. Então, o que é que eu vou me apegar? Eu vou me apegar que o pretérito mais do que perfeito, ele sempre tem essa terminação no ra. Acabara, cantara, brincara, trabalhara. Tudo isso aqui é o quê? Pretérito mais que perfeito. Aí a gente vem para o futuro. No futuro, de que modo? Do indicativo, não é isso? A gente tem o quê? No futuro, tem o pretérito mais que perfeito, o futuro do presente. O futuro do presente é algo que aconteceu depois do momento que eu terminei de falar algo. Olha o verbo aqui, encontraras, não é isso? Encontraras, encontrarás tranquilidade nessa terra. Ou seja, é um verbo que vai acontecer depois do momento que eu falo, certo? É um verbo que vai acontecer depois do momento que eu falo. Encontrarás tranquilidades nessa casa. Comerás tranquilamente nessa mesa. Então, é algo que vai acontecer, não é? Porque é futuro, depois do momento da minha fala. Existe também o futuro do pretérito. O futuro do pretérito, gente, ele é bem simples também de se ver. Ou seja, o futuro do pretérito é uma ação que ocorre em relação a outra que ocorreu no passado. Daria tudo para saber como foi a viagem, certo? E ele é marcado pela terminação do ria, certo? Daria, faria. Então, uma boa dica é você pegar algumas terminações de alguns verbos. Futuro do presente geralmente termina em quê? Em ria, não é? Pretérito mais do que perfeito, os verbos terminam no ra. Cantara, brincara, futuro do presente. Aí a gente vê aqui o pretérito imperfeito. Os seus verbos terminam geralmente com que sílaba? No vá. Encontrava, brincava, pulava, né? Tudo pretérito imperfeito. O pretérito perfeito, ele geralmente tem uma terminação com o ou, não é? Acabou, pulou, não é? Brincou. E o presente, esse aqui, não tem dúvida, é algo que acontece no momento que eu estou falando. Veja bem, pessoal, qual é a sua atividade? A sua atividade, você vai fazer o seguinte, você pode pesquisar no Google, certo? Você vai procurar, 5 verbos no pretérito perfeito, 5 verbos no pretérito imperfeito, 5 verbos no pretérito mais que perfeito, 5 verbos no futuro do presente e 5 verbos no futuro do pretérito. Você vai pesquisar 5 verbos de cada um desses. Depois que você fizer essa pesquisa, então você vai fazer o quê? Você vai fazer frases com cada um desses verbos. Então, coloca lá no seu caderno o nome exercício. Você pode ir para o Google e fazer essa pesquisa. Depois que você encontrar 5 verbos de cada um desse, então o que você vai fazer? Você vai formar frases com eles, tá certo? Então, até sábado. No sábado vai ter o quê? Uma revisão, tanto de ciências como também de português. Então, é isso, pessoal.